O programa Enivaldo do Vale está no ar pela Rádio Trianon, AM 740, e também pelas redes sociais. Temos a direção geral deste programa, o Sérgio Souza, e temos a parte técnica, o Juca Felizmino e também o Neildo Neres. Temos aqui a companhia também sempre animadinha do Joaquim, que está sempre gravatadinho, e atenado nas redes sociais. Queria muito agradecer a audiência de todo mundo, de todos os ouvintes, no trabalho, no trânsito, na cozinha, em casa, em todo lugar, né? E também os seguidores pela internet. Eu queria saudar o Adriano Diogo, meu amigo, um agente social, militante, enfim, pela justiça social, e também um homem que gosta de fazer caridade. Mandar meu abração também para o Mauriti, a Tânia, a Lucia, a Gamenon, né? Temos gente que acompanha gente em outros estados, no Paraná, na Bahia, em Minas, em tanto lugar. Queria abraçar todo mundo falando saúde, paz e fé na bagagem. Este programa, o conteúdo vai ficar na internet, no Facebook, ou também no Instagram, enfim, se você puder compartilhar, divulgar, fará muito bem para a gente, para nós. E, enfim, compartilha. E também, se tem alguém que discorda do conteúdo, do que aqui é falado, ou querer perguntar, refutar, por favor, pode fazer por escrito. Operadora 11 99 290 7474 99 290 7474. E queria também saudar a Bela Dias, lá em Teixeira de Freitas. Ela faz composição e de música, de letras, e também faz música e canta. Vamos ouvi-la então, Juca. O programa Enivaldo do Vale hoje vai abordar o tema sobre culpa. Você se sente culpado? Não? Na psicanálise, temos várias palavras que têm conteúdos muito fortes. Uma parte digamos, da narrativa, da produção do Freud, é aquela parte que dividiu a mente humana como mapa. Uma parte que é id, que corresponde ao inconsciente, e uma parte que é a razão, o pensamento, a criatividade, que usa certa lógica, e que é o ego. E a outra parte, que é aquela parte que é proibitiva, que é o juiz, que diz não, que cria sentimento de culpa, ou de permissão, não controla, digamos, a vontade, os desejos, e permite que a pessoa, digamos, age de uma forma amoral, aética, enfim. Então é a parte que é, digamos, o superego. Hoje vamos abordar mais essa questão dessa parte da mente, que é a lei, que é a norma, que é
o julgamento, aquela parte dos mandamentos. É interessante isso. Você quer ser, digamos, você vai ser um chefe de uma empresa, e ali você tem que tomar atitude, tomar decisão, mandar a gente embora, demitir. Eu conheci uma pessoa que ela tinha um cargo numa multinacional, empresa grande, e vinha a ordem lá de cima, né? Vai lá para a Argentina e manda 1.000 trabalhadores embora. Né? Vai ser para onde? Vai lá e manda tantas pessoas embora. Sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou doente, porque estava mandando embora pessoas, pais de família, pessoas que têm seus dependentes, parentes doentes, né? E a empresa tem aquele foco, né? Manda embora e pega outros que ganha menos, né? Ou muda. Então, cada vez que ele tinha aquela palavra passar o facão, já viu essa expressão? A empresa passou o facão, cortou um monte de... Joaquim acho que já viu muito isso, né? Passou o facão, cortou tantos empregados. A pessoa toma decisão e ela sente. Ela volta para casa, a pessoa fica doente. Ela pediu contas, deixou. Não, isso não vou fazer na minha vida, isso não. Vou trabalhar em outra área, vou estudar, enfim. Mas então, essa parte da mente que julga, que sente, né? Imagina uma pessoa, um grupo de torcida organizada, qualquer grupo, que massacra outro grupo, faz emboscada. Imagina, né? Na mente, digamos, essas pessoas têm, digamos, da mente o quê? Né? O impulso, o ego, a razão, a lógica, né? E o superego, essa parte da mente que permite que a pessoa seja violenta. E quando ela está com outros que têm o mesmo objetivo, piora muito mais. É um perigo, né? Dá um trabalho enorme para a força pública. Mas, de qualquer forma, essa parte da mente é muito formada, viu, Joaquim e Juca? Segundo Freud, naquela parte da vida da pessoa, quando ela tem de 3 anos a 6 anos. O complexo de Édipo. Que o moleque, ou a menina, começa a receber, não, pensar e responder e tomar partido. Né? É justo ou não é justo? Né? Eu quebrar o lápis do meu amigo, ou pegar o lápis e vai embora, ou bater nele, né? A minha mãe me dá bronca, meu pai alivia a bronca, permite, ou vice-versa. E aí, segundo Freud, vai se formando, que aí vai dizer o ego, o superego é herdeiro do complexo de Édipo. Porque, geralmente, o menino já coloca uma roupa parecendo imitando o pai, o tio, o avô, e ele é o forte. É o que não leva desaforo para casa. Até pouco tempo, eu já ouvi muitas vezes a mulher falar assim, na minha casa só tem mulher, não tem homem, é um perigo. Não é? O homem representa um vigor, uma autoridade, É tanto que para votar em mulher, para um cargo, dependendo do cargo, é mais difícil. Agora que está avançando. Imaginou a juíza do futebol,
não é? Agora tá indo comentarista. Quer dizer, sempre o homem tem aquele primazia. Eu tinha uma professora de Bíblia que falava que até na Bíblia tem machismo, porque quem escreveu história e divulgou e teve avante na cultura, na literatura, sempre foi o homem. Hoje a mulher está aí ganhando em estudo, em números também, em doutorado, mestrados, enfim. De qualquer forma, essa parte do superego, não é? É uma parte que permite a pessoa ter culpa. Não é? Às vezes a pessoa apronta na rua ou num lugar e volta para casa e olha para o companheiro ou para a companheira e ela fica triste, envergonhada, ela fica transtornada, se esforçando para não transparecer. Mas por quê? Porque a pessoa se acusa a si mesmo quando tem erros, quando tem falhas. Bom, enfim, de qualquer forma, essa parte da mente é o legislador, é aquele que faz as leis, é o proibidor, né? E, digamos, muitas pessoas, você pode encontrar pessoas que se culpam tanto e ela fica triste e ela não consegue se libertar da doença, né? Ela se culpa a vida inteira, mesmo sabendo que, dependendo da religião, ela tem o rito do perdão, o rito da reconciliação, mas ela não para de repetir aquela mesma culpa, aquela mesma falha, ela se sente culpada. Eu lembro uma vez, Juca, que em uma igreja chegou uma pessoa para acender uma vela, umas 3 velas, e ela falou: olha, você sabe que eu me acender essas velas aqui? Porque eu tive uma namorada e ela ficou grávida e ela abortou. Eu me incomodo ter muitos anos. Eu queria acender essa vela para a alma daquela criança que a gente interrompeu a vida. Veja só. Então, veja bem, a mente humana, o ser humano, é cheio de mistérios, de coisas difíceis. Às vezes, tipo assim, você já viu alguém dizer que tem um pai ou uma mãe que pega a orelha e briga com o filho e fala: você não vai ser nada, você é um zero à esquerda, você vai ser não sei o quê, você não é de nada. E a criança introjeta aquilo. E ela começa a achar, ela acaba formando uma mente que ela acha que ela não é nada mesmo. Ou então, quando ela tem possibilidades, vontade maior, ela vai dizer: eu vou mostrar que eu posso. Eu vou mostrar que eu sou capaz. Eu não vou desistir. Mas ela faz aquilo com raiva para mostrar para o outro e joga na cara do outro e cria aquele vínculo, aquela convivência conflitante a vida inteira. E quando tem vícios, pior ainda, viu? Quando bebe, quando tem vícios, potencializa esse lado, digamos, de atacar o outro. Porque se eu ataco alguém, mentalmente, minha mente está funcionando. Minha mente está em ação. E tem pessoas que têm o ego tão infantilizado, ou diminuído, ou não crescido,
que permite que ele faça tantas injustiças, tantas coisas erradas, que dá trabalho para a lei, para a força pública, para a justiça, de percas, né? Enfim. De qualquer forma, é interessante analisar essa parte da mente que é proibitiva. Né? De qualquer forma, essa parte da mente que emite toda hora mandamentos, culpas, né? E que vem de dentro da pessoa. Mas isso tem muito a ver com o que a pessoa recebeu desde os seus primeiros anos de vida. Tem a Melanie Klein, que acha e crivou isto, que essa parte do superego, ele é formado já desde o início, né? Quando a criança começa a perceber, sentir, vai começando, né? É tanto que a criança que ama o peito da mãe, ama a mãe, mas quando a mãe está ausente, ela fica bravíssima, né? Ela fica nervosa, perde a compostura, né? Joga coisa, briga, morde, né? Ou se fecha em profunda tristeza, né? E o superego, acostumado com isto, né? Tipo assim, a pessoa fica deprimida, fica melancólica, fica triste, né? Fica muito triste, e ela se sente culpada e acha que ela aquela palavra que costuma se dizer de autossabotamento. A pessoa mesma se prejudica, se aceita como doença, se joga, enfim, né? Ou a pessoa que nunca tem culpa de nada, ela sempre culpa os outros de tudo. E a gente que tem papel, função, não é? Importante, reza, participa de missa até de joelho, eu vou para o culto todo dia, toda hora, mas ela comete exploração com a empregada, com os empregados, exploração, digamos, por benefícios, ou por se achar mais importante, né? Tudo isso tem aí, né, essa dimensão do ego que permite, né, atitudes. De qualquer forma, é interessante que o Freud foi aquele cientista, pai da psicanálise, o homem conhecido, estudado, e com o saber que ele deixou, muita gente usa essa ferramenta na psiquiatria, na psicologia, no trabalho, na empresa, na psicanálise nem se fala, não é? E ele sempre achou que tem muitas coisas que são introjetadas pela pessoa na infância até a adolescência, digamos, e que tem aquelas ideias que ficam na cabeça da pessoa, né? Digamos, formando a mentalidade dela, e ela reproduz, às vezes, o que aprendeu com o pai, com o avô, com o tio, né? Ou com o professor, ou na religião, com a liderança religiosa, né? E então essa formação nitidamente, digamos, visível o comportamento das pessoas. Tipo assim, a pessoa que é muito obediente, passivamente, a uma liderança, a um líder, seja ele militar, religioso, seja ele político, seja ele de uma empresa, não é? E é interessante, e a pessoa
acaba, né, se ajoelhando e nunca tendo autonomia. Né? Você pode ver aí, né, a campanha política aqui no Brasil. Recentemente tivemos eleições, né, nos municípios do país inteiro para vereadores e prefeitos. Agora, no momento, nessa noite de hoje, está todo mundo voltado, né, pelas eleições nos Estados Unidos. Né? Agora, o que leva as pessoas pensar e abraçar e se identificar e dar vida por uma liderança dos Estados Unidos? Sobretudo o Trump, né? O homem poderoso. Né? As pessoas são submissas, né? A lideranças. Né? Aí tem um superego, cada pessoa tem seu superego que permite isto. Né? Ou o contrário, né? Ou, por exemplo, passado recente, eu estive em Roma e fiquei olhando, né? Olhando em como o homem gosta, o mundo inteiro. Eu também estava lá para ver e admirar a parte cultural que tem ali, né? Em Roma, nos museus, não muito, mas um pouco, no Vaticano, tudo ali, né? E as pessoas, a gente vai lá para... Eu não vi ninguém lá piedoso, rezando como eu vejo em Aparecida do Norte, não, viu? É o pessoal olhando, fotografando e admirando, né? É claro que a gente via pessoas que iam lá ficar de rezar, mas atrai gente de todo tipo, de todo rosto, toda a cultura do mundo inteiro, né? De qualquer região. Né? E é isso, nós temos aí, observando lá as estátuas, as imagens de 2 séculos, 3 antes de Cristo, né? É tudo lugar, sabe aquelas estátuas antiguíssimas, quebradas, né? Mutiladas por guerras ou por rivalidade, por competição, enfim, de países onde o Império Romano esteve. Né? E tudo isso tem um peso, a cultura, a mística que está em torno daquilo tudo, né? Como disse o padre, meu amigo, não, vai lá, que lá é o berço do nascimento das religiões, digamos, as religiões cristãs, não é? Tantas. É muito interessante, porque nessa parte da pessoa seguir uma liderança, seja de qualquer religião, pode ser de uma religião africana, pode ser uma religião indiana, pode ser uma religião indígena, não é? E tudo isso tem ali essa parte da mente, né, que permite que a gente obedeça, se identifica, né? Ou sendo uma liderança religiosa, ou sendo um seguidor. De qualquer forma, é importante, não é, que essa parte da submissão à pessoa à outra, a submissão do aluno ao professor, aos mais velhos, não é? Eu lembro em casa, se chegava uma pessoa idosa em casa, lembra, Juca, naquele período da idade que a gente começou a crescer e não dava mais bênção para os mais velhos, dava bom dia? Hã? Lembra disso, Joaquim? Hã?
Quantas eu estava já com 15 anos, eu chegava para aquela pessoa que eu dava benção, bom dia, meu pai me dava bronca publicamente. Foi assim que eu te eduquei, menino. Você que dá benção mais velho, puxar puxão de orelha. Né? Isso é nitidamente uma formação, né, de um superego, né, que vai se fortalecendo. Por exemplo, o pai que fala, filho, não é o desaforo para casa. Briga, não, manda ver. Briga, vai, pode. O pai incentiva a violência. O filho acha que pode mesmo. Aí reproduz aquilo. Né? Reproduz. Então, isso é importante a gente salientar, pensar, refletir, porque isso está... Por exemplo, a pessoa que casa. A pessoa casa, eu lembro que na Bahia a pessoa quando casava, a mulher, tudo que a mulher tinha, é o marido que mandava, sabe? Nas coisas. Né? Ele poderia mandar. Manda, ele é o chefe da família. Né? Ele é a cabeça. E aí? Quantas coisas aconteceram, e ainda acontece ainda com essa questão, do poder. Um poder poderado, mais diplomático, de escuta, e o poder que impõe. E aquele que é errado impõe o poder, impõe a ordem moral, mas ele é amoral. Ele é injusto, mas quer cobrar dos outros que sejam justos com ele, e ele sendo injusto com os outros. Basta você ver aí, nesse campo, você pode analisar, né, quem vai mais preso, quem fica mais tempo na cadeia. É negro e pobre, viu? É negro e pobre. Aí tem um superego, né, punitivo, embrutecido, né, interesseiro, porque não é para todo mundo. Nesse mundo, às vezes eu escrevo poesia e eu uso esse termo. Como é que é? Nas minhas mensagens. Né? Às vezes eu escrevo isso falando que tem justiça que não é justa. A justiça precisa ser mais justa. Mas, de qualquer forma, essa parte da estrutura, né, digamos, mental, que também tem muito a ver com o caráter da pessoa. Né? O caráter da pessoa é quando você passa por um lugar e você deixa amizade, você deixa um conteúdo, né? É como você morar, trabalhar em um lugar e poder voltar e trabalhar e morar ali, não é? E você deixa seu caráter naquele sentido, né? Tem pessoa que tem um caráter de, digamos, sociável, empático, um caráter que tem, digamos, alteridade, né? Que, digamos, respeita, valoriza o próximo, o diferente, sem fazer discriminação nem racismo. E tem a pessoa que tem um caráter de perseguição, né? Que gosta de perseguir. Né? De qualquer forma, essas pulsões, digamos, que vêm de dentro da gente, que vem do inconsciente, e depois fala deu nome de id, não é? E tudo isso, a pessoa que vive sempre ameaçando ou fazendo boicote às pessoas, não é? Distorce a realidade a seu favor, não é? Distorce a realidade, as notícias. É muito comum isto, não é? E digamos, e as pessoas fazem coisas horríveis e nunca têm culpa nenhuma. E tem pessoas que vivem o tempo todo acompanhada, a pessoa fica o tempo todo, a pessoa fica sempre acompanhada
com medo, com culpa, não é? Ela sempre tem uma atitude, digamos, de defesa. A vida inteira é se defender, é se justificar. Às vezes ela não consegue nem criar ou avançar ou se libertar de amarras, de vícios, né? Ou de atitudes, de comportamentos, enfim. É interessante isso. De qualquer forma, a gente precisa sempre de ter, né? De buscar, de se ocupar com aquilo que te deixa mais solidário aos pobres, aos carentes. Buscar, né, se ocupar com aquilo que te possa, né, te colocar numa situação mais justa. Mas e qual é o meio para isso? Olha, o meio para isso é se colocar no lugar do outro. É ter empatia. Mesmo que você se coloca no lugar do outro. O que você fez para o outro, você gostaria que fizesse contigo? Não é? Você gostaria de jogar pedra nos outros e você? Né? Jesus falou, né? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Né? E o que aconteceu? Né? De qualquer forma, essa parte, digamos, que a gente é criado, né, em um contexto no ocidental, religioso, cristão, né, que usa muito, né, a questão do apelo moral, né, do apelo, digamos, ético, ou, sabe? E aí, por exemplo, os assuntos da ética, da moral, tem que ser pensado, refletido, ensinado, divulgado, não é? Mas tem contexto que que assunto, sobretudo da moral, entra como peça para arrebanhar seguidores, né? Para arrebanhar eleitores. E aí esquece o que é principal, que é a governança do bem comum para todos, né? Que é todo mundo paga imposto. Se Joaquim come uma bolacha, toma um café, né? Pagou um táxi, está pagando impostos, né? E todo mundo tem direito à dignidade, né? Bom, enfim, uma pessoa, geralmente neste mundo, tem muita gente que tem a mentalidade gloriosa de poder e de sedução, né? De sedução, e muitas vezes, tipo assim, as guerras, né, que existiram, as guerras atuais, né, são conflitos. Cada lugar, quem está atacando ou se defendendo ou fazendo guerra, tem a mente ali por trás, tem objetivo, tem a busca, tem um desejo. Hoje as brigas por territórios, né, nas cidades, no campo, né, por qualquer lugar, por latifúndio, por ceros e por garimpos, ali tem, né? Ali, tipo assim, lembra daqueles dois moços indigenistas que foram mortos, né? Mortos, porque defendia, né, a defesa da Amazônia. Chico Mendes, né? Por trás de um crime, tem uma cabeça que pensa, que articula, né? Tem uma ideia,
tem os articuladores mentais, como é que chama? Eu costumo dizer que aqueles são os mentores intelectuais de guerra, de abuso, de tirar direitos dos pobres. Né? Às vezes tem um emprego, mas ganha-se menos. Por tudo isso tem Outro dia eu vi uma frase que achei interessante. Por trás de uma grande fortuna tem crimes. É forte isto. Mas se você for analisar, tem sentido. A grande fortuna, sabe, exorbitante, tem alguém que foi lesado em cima disto. Às vezes sem conhecimento, né? Já vi muito disso, de pessoas, de uma senhora que vendeu a terrinha, a fazendinha dela, e ela ficou sem nada. E o dia do velório dela, isso é fato, tá? Por acaso eu estava no lugar e me chamaram para ajudar a fazer o enterro. Viu, Juca? Não tinha ninguém. Ela foi acolhida por uma família e para levá-la para o cemitério, o menino tinha que subir uma ladeira. A gente suava, cansava e não tinha ninguém para ajudar. Aí o senhor lá ficou tão bravo. Ele falou assim, pobre só vai em enterro de rico porque pobre não tem vergonha. Ele ficou bravo. É verdade, um homem bom que acolheu ela, que assumiu então. Então por quê? Porque quem comprou aquela terra que era dela ficou muito rico. E ela ficou. Por isso que a pessoa que fez essa frase aí, por trás de uma grande fortuna, você vai procurar, tem algum crime. Né? E isso tem cabeças pensantes. Né? Tem cabeças pensantes em torno disso. Esses temas são, digamos, espinhosos, mas saem da mente e do comportamento humano, que é o que nós estamos aqui abordando. Se você discorda de tudo, quer refutar, perguntar, acrescentar, pode usar o WhatsApp e fazer por escrito. Operadora 11 99290 7474. 99290 7474. Então, desde criança, né, geralmente o menino, segundo o Freud, né, e o menino, ele enfrenta, quando ele recebe muito não. Às vezes ele reage, né, de um jeito. Né? E dependendo da pessoa, ou menina, enfim, pode se sentir, não, ela se sente culpada por estar errando, por receber não. Né? E assim vai formando, né, a personalidade da pessoa. Depende muito. Né? Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem a sua individualidade. Né? A sua individualidade. De qualquer forma, a consciência, a pessoa se sentir sempre culpada, né? É uma dimensão da mente da pessoa. Entendeu? Tem pessoa que não tem culpa de nada. Tem pessoa que ele mata, que ele abusa, que ele explora, que ele mente, e ele não se sente culpado. Né? Ele repete tudo isso, não tem culpa, não tem remorso, ele mata e vai no enterro e cumprimenta os parentes do defunto ainda, né? E ele que é o agente. Né? E basta você ver, buscar a morte da Marielle lá no Rio de Janeiro. Né? Autoridades, né? Tudo, autoridades. E a pessoa não tem sentimento de culpa, faria tudo de novo. Sabia que tem profissão
que é de matador, né? Gente que, quer dizer, não tem culpa. E tem pessoa também que tem a mentalidade, né, de auto-observação. Ele se observa, ele passa pelos lugares, ele zela por ele, para não ter queixa, para deixar a porta sempre aberta, né? Comprei fiado, eu vou pagar, eu vou voltar e poderei comprar, né? E de qualquer forma, tem também, né, a pessoa que tem aquela mentalidade que os seus ideais nunca serão atingidos, né? Se sente incapaz, afeito, e quando ele é promovido, ele se sente também cada vez mais, né, ansioso por não se achar capaz. Ele mesmo sabota-se, diminui a si próprio, né? De qualquer forma, nós temos aquelas pessoas que têm, sabe, sempre um gesto de amor, de gratidão, de conquista. E aquela mesma pessoa, ela tem atitude de ódio, né? De vingança, né? Lá na Bahia fala de duas caras. Aquela pessoa de duas caras. Todo mundo que chega, para falar mal, ele apoia. Para falar bem, também ele apoia. Ele vai lá, tá junto com a pessoa, e de repente, se alguém estava no coluio contra, ele vai junto também, né? Isso, né? Isso é comum você encontrar, né? Você encontrar. De qualquer forma, essa parte, né, da mente da gente, né, da mente, que é a parte que é fiscal, fica fiscalizando, né? Eu fui criado num contexto que eu tinha uns tios, professores, pessoas mais velhas, que ficavam fiscalizando a atitude da pessoa, do moleque, que estava crescendo, que estava indo para piquenique, para festa, né? Sabe aquela... Tudo isso acaba influenciando a gente, né? E a gente é formado para ter comportamento moral, ético, né? Enfim, para assimilar a cultura do local, assimilar o conteúdo educacional da região, onde você é formado, até a vida inteira. Qualquer lugar influencia a gente. Em qualquer lugar dá pra gente digamos, um caldo nutritivo, né, nutritivo para a sua reputação, ou para o seu caráter, enfim, desde o berço, né? Nós temos também, né, as pessoas que têm aquele tipo de perca do controle do que dá vontade de fazer, perca do controle dos desejos, sejam desejos de ter prazer, de se relacionar, seja ele de afeto, e também o desejo e vontade de possuir coisas, bens, né? Ou cultura, ou saber, né? Enfim, tudo isso daí, todos esses desejos, e às vezes necessidades, né? As necessidades que a gente tem,
Às vezes a gente tem que saber avaliar se a minha realidade, a minha necessidade e o meu desejo são, digamos, viáveis e possíveis sem lesar e nem ferir a dignidade alheia, não é? Ou os princípios, não é? Ou os costumes dos lugares. Não é? E tudo isso é muito importante a gente fazer, digamos, né? Análise, porque não é para condenar, mas para a gente interpretar a gente mesmo, interpretar você, suas falas, suas buscas, interpretar com que você ocupa o teu tempo, não é? Interpretar o mundo ao seu redor, mas sem julgar e nem condenar, mas interpretar, não é? Porque as coisas muitas vezes são difíceis para o estrangeiro, para o negro, para o índio, para o pobre, né? Às vezes é difícil você lidar com isto, da pessoa ter que esconder o seu endereço, onde mora, e ter que pegar de alguém, porque não é valorizado se ele mora em favela ou em cortiço, ou determinada região, né? Enfim, uma vez eu fui numa caixa econômica aqui pertinho, na Paulista, e a mulher perguntou para mim, a guarda, você mora onde? Eu falei assim, eu moro em tal bairro, por quê? Ah, então pode entrar. Isso é comum acontecer isso, né? Enfim, de qualquer forma, a imagem que a gente tem, né, internada dentro da gente, dos nossos professores, dos nossos pais, dos nossos formadores, a imagem que a gente tem dos amigos, não é? De qualquer forma, toda essa digamos, a gente reproduz o que a gente recebeu dos pais, da parte parental, né? A influência parental influencia na formação das leis, dos mandamentos mentais que cada pessoa tem. A pessoa que tem, digamos, aquele desenvolvimento, né, que ressalta valores positivos, né, de bom humor, de alegria, de festa, né? Eu lembro é muito comum, né, a gente lembrar daquelas festas, né, familiares que tinha assado, que tinha comida, que tinha reza, que tinha aquela coisa suave, né? Mas também a gente lembrar das percas de entes queridos, aquela tristeza, né? Parentes, né? Que a gente vê o choro, a perca, né? Tem uma palavra, uma frase, um dizer, digamos assim, tipo assim, aquilo que você fez na noite que você estava bêbado, né? A ressaca passa logo, mas o que você fez depois com a bebida, o teu comportamento permanece o povo julgando a vida inteira, né? O tempo todo. E é verdade, né? O que se fala, se faz, entendeu? É importante
essa observação, a pessoa se auto-observar, digamos assim. De qualquer forma, a gente herda também, né, as habilidades, né? Às vezes, quando eu vou fazer arroz, eu lembro que eu aprendi a fazer arroz com quem? Observando a minha mãe, né? Fazer aquilo ali, né? Como limpar a vela do filtro, né? Aprendi com minha mãe, né? Um monte de coisas, né? As habilidades dos pais, dos parentes, manuais, intelectuais, artísticas, culturais ou religiosas, indo se reproduzindo na vida da pessoa. Tudo isso também, né? Isso também vem aí, vem junto na formação da mente da pessoa. De qualquer forma, a gente precisa sempre, digamos assim, tem pessoa que foca muito na inteligência de alguém da família, geralmente do pai, né? E a pessoa introjeta, né? E ela começa a se desenvolver, ter a capacidade de gestão da vida, das coisas, das buscas, até das emoções. E, enfim, de qualquer forma, a gente tem sempre capacidade, né? Assim, a gente tem capacidade. Precisa desenvolver a capacidade de você lidar com prazer e desprazer, né? Porque quando você não tem uma estrutura forte, mais amadurecida, você se deixa digamos, ser levado pelo vento, né? Ou pelas companhias, ou pelos ambientes. Você adere ao que aparece, né? E de repente a gente precisa de avaliar, não é tudo que aparece que eu vou abraçar, né? Toda ideia que chega para mim, né? Nem sempre tudo é ético, é justo, nem tudo, né, digamos, é aproveitável. De qualquer forma, a gente precisa de buscar, né? De buscar, e a gente buscar evolução para chegar a um bem-estar, a paz e se amar. Se você se ama, você consegue se proteger, você consegue se cuidar, e aí até fazer renúncia, né? Renúncia de pensamentos, substituir pensamentos por outros, perceber quando o vínculo, a amizade pode digamos, não te acrescentar, não te aliviar algumas coisas, e você é livre. É livre até para fazer coisas, digamos, que não são edificantes. De qualquer forma, a gente precisa sempre de buscar de um jeito novo como olhar para você, se interpretar, se avaliar, sabe, sem se diminuir e nem se auto-sabotar. Seja em qualquer vontade que você tenha, ou de vício, ou de falar, ou de julgar a vida alheia, ou até de comprar, né? De comprar aquilo que você não vai usar e nem precisa, mas eu quero ter, nem aquilo que eu não preciso ter, que eu não vou nem consumir. Tudo isso vale a pena a gente refletir, né? Porque muitas vezes a pessoa vive no mundo da fantasia.
ela vive fantasiando e a realidade é nua e crua. A realidade ensina, às vezes de forma dolorida. Então é importante você gostar e buscar conhecimento. E o conhecimento que você tem, usá-lo para o quê? Para se proteger, para se cuidar. E aí, a vida pode ser muito mais prazer. Saúde e paz, fé na bagagem. Qualquer momento a gente volta com mais.